Sim. Eu sou a Alessandra, sou pentester, desenvolvedora. Conheço algumas carinhas aqui que participaram da CAT Júnior comigo. Vou apresentar hoje para vocês algumas pesquisas que existem com foco em segurança de inteligência artificial. Nós vamos abordar desde explorações que são mais populares em termos de desenvolvimento web, mas também algumas mais modernas, utilizando modelo de visão computacional para poder explorar a biometria de celulares. Então, acho que a gente tem que começar do começo, né? E o que é IA? Eu peguei uma definição da OECD que ela traz, eu acho que de maneira bem concisa, né? Que seria um sistema baseado em máquina para objetivos explícitos e implícitos que infere. Então, a partir da entrada que recebe, como gera resultados como previsões. A gente não vai ficar lendo esse slide, eu prometo para vocês. Mas eu acho que essa é uma definição bem concisa. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem uma visão superficial. Talvez aqui o público, que é um público mais acadêmico, que trabalha com desenvolvimento, tenha uma visão um pouco mais clara do que é inteligência artificial. Ou seja, um sistema baseado em estatística. Mas não é a visão que a maior parte da população tem. Então, tem muitos memes, inclusive, que surgem a partir disso, né? Então, aqui é um GIF, né, baseado no modelo Perceptron. Muitos dos modelos de IA que a gente conhece hoje não utilizam esse modelo, mas eu acho que ele deixa mais visual a ideia do que é uma IA por trás, diferente daquela ideia abstrata, né, da inteligência artificial que a gente tem dos filmes. E aí a gente pensa que o modelo de inteligência artificial, ele infere. O que seria a inferência? Baseada no treinamento, um conjunto de dados de treinamento, a gente consegue fazer com que um modelo de inteligência artificial possa nos gerar um output. Pode ser uma predição, pode ser um arquivo com uma imagem, pode ser um texto. Então, o que é a inferência? E uma definição de inferência seria: a inferência estatística é um ramo da estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativos sobre o universo. Assume-se que a população é muito maior que o conjunto dos dados observados, a amostra. Ok, então a partir de um conjunto de dados específicos, a gente consegue fazer generalizações. Gosto muito de humor, então a gente vai ter muitas figurinhas na nossa apresentação. E aqui, né, a inteligência, uma rede neural, ela está cansada de tanto que é esperado dela. Peço perdão também que eu estou um pouquinho ruim da minha garganta aqui, eu fiquei resfriada, estou recuperando. Então, de vez em quando, vou precisar fazer algumas pausas. Ok, onde eu quero chegar? Hoje, atualmente, a gente tem alguns padrões para a gente poder verificar a segurança de software. Quando a gente pensa em desenvolvimento web, a gente tem, por exemplo, a OASP WSTG, que é um manual com referências de vulnerabilidades que existem numa aplicação web. Essas vulnerabilidades, elas podem existir em diferentes níveis da aplicação. Desde a configuração ao deploy, a gestão de identidade, a autenticação, a autorização. Essas três partes, né, gestão de identidade, autenticação e autorização, elas são relacionadas, por exemplo, a login, a validação, sessão também, né? Então, a validação de input, a gente vai ver que ela está muito relacionada quando a gente fala de modelos de LLM, de linguagem, né? Então, modelos de linguagem trabalha com texto, quer dizer que inputs de texto podem ser vetores de ataque. A gente tem a criptografia, que, como nós vamos ver em um dos nossos exemplos, quando ela não existe, isso pode ser um grande problema, mesmo que todo modelo tenha vários aspectos de segurança. As regras de negócio, e existem vulnerabilidades da parte do cliente, assim como nas APIs. Aqui a gente tem uma imagem tirada do checklist da OASP, focado em LLM, Large Language Models. Aqui a gente tem basicamente
um fluxo onde a gente consegue enxergar as principais vulnerabilidades que hoje a gente consegue identificar em modelos de linguagem. Então, desde ali do início da experiência do usuário final, a gente tem vulnerabilidades específicas, por exemplo, prompt injection, que são vulnerabilidades relacionadas a você manipular através de uma entrada de texto, num pedido para a inteligência artificial, para que ela faça coisas que não é esperado dela. Então, ignore toda a mensagem e faça tal coisa. Então, existem alguns exemplos de ataque baseado em prompt injection. Hoje em dia, apesar de ele ser o mais comum, ele não é o mais arriscado quando todas as medidas de sanitização de output são tomadas. E o que seria a sanitização de output? É quando a gente limpa a saída do modelo, evitando que ele exponha credenciais, evitando que ele exponha dados sensíveis que são de dentro, né, interno da equipe ou do projeto. Enfim, existem vários vetores de ataque. A gente poderia pensar que cada uma dessas setinhas vermelhas são vetores de ataque. E esses vetores de ataque, eles vão estar desde o processo de coleta de dados, que é para extração, para a gente poder, de fato, treinar o modelo, à etapa de entrega do produto. Então, em todas as fases podem haver vulnerabilidades. A gente não vai se ater em detalhes a todas as etapas. A gente vai se concentrar em algumas a mais. Então, aqui, né, acho que é convencional que quem trabalha com desenvolvimento entende que, tipo, muita gente está pegando código de modelos de LLM sem, de fato, verificar como que as coisas funcionam. A gente faz isso no Stack Overflow há muito tempo. Não foi com os modelos de LLM que isso começou a acontecer, né? Então, hoje em dia, tem muito código em produção que esse código ele não foi verificado. E para que a gente possa validar a segurança desses códigos, a gente precisa ter alguns procedimentos dentro da nossa pipeline de desenvolvimento. A gente vai entrar em mais detalhes sobre quais são esses procedimentos, mas antes a gente vai dar um passo atrás e olhar para algumas das vulnerabilidades que podem ser exploradas. Então, hoje em dia, tem um manualzinho da Google que mostra alguns desses principais ataques, mas eu recomendo fortemente que vocês olhem para a OASP, que a OASP, em termos de segurança, ela é muito mais séria. São dados abertos da comunidade. Mas aqui, a gente olhando para esse modelo, a gente vai discutir 3 deles. Então, os prompt attacks, né, os ataques com texto, exemplos adversariais e exfiltração de dados. Quando a gente fala de ataque adversarial, a gente pode estar falando, por exemplo, no modelo de visão computacional, em perturbações que a gente pode causar na imagem que alterem completamente a interpretação que um modelo tem a respeito daquela imagem. Então, criando uma perturbação com ruído numa imagem de um panda, ele pode se transformar em um outro animal para um modelo, ser interpretado de outra maneira, com uma acurácia, inclusive, alta, né? Então, como isso pode impactar a nossa vida? Se a gente pensa em carros autônomos, etc., ou até reconhecimento facial, existem catracas que utilizam biometria. Meu condomínio, por exemplo, usa reconhecimento facial para a gente poder entrar. Então, a gente, tendo esses modelos sendo utilizados no nosso dia a dia, a gente está suscetível a esses tipos de ataque. Um ataque adversarial, ele vai causar perturbação na imagem, distorcendo a maneira que o modelo vai interpretá-la, e isso pode ter consequências X, dependendo do que aquele modelo faz, para que ele serve. Agora a gente vai entrar um pouco na parte web. Então, a gente vai falar de uma vulnerabilidade que é conhecida, que é o IDOR. Vocês vão entender ela no detalhe, eu prometo para vocês. Alguns talvez já entendam. E aí eu quero que vocês encontrem o erro na imagem. Eu vou traduzir, porque eu acho que ninguém é obrigado a falar inglês, mas aqui a gente tem
Na descrição da imagem, né, a descrição é acurada, a imagem, de fato, mostra 2 cabeças de brócolis no centro de um fundo branco. Qual é o problema da imagem? Alguém sabe me dizer? Não tenho brócolis. Então, aqui a gente tem um carro, na verdade. E aí, por que que isso aconteceu? Quando a gente pensa em ataques, em simulações de ataques, que é o meu trabalho como uma pentester, então, eu utilizo ferramentas, eu não faço isso tudo na unha. Então, uma das ferramentas que eu posso utilizar é o Burp Suite. O Burp Suite ele faz uma simulação de um man in the middle, ou seja, ele vai interceptar a comunicação e eu consigo alterar parâmetros da requisição para mim poder, enfim, conseguir injetar coisas ali dentro. Enfim, a segurança da aplicação vai determinar muito sobre o que eu posso fazer aqui, né? Nesse caso, essa aplicação em específico, ela permitia que o campo que vocês conseguem enxergar em verde, esse que é o campo do nome da imagem, do ID da imagem, no caso um hash que representa a imagem, esse campo eu poderia alterar ele com o de outra imagem. Então eu fiz 2 requisições, uma com a imagem do brócolis e uma com a do carro. Eu peguei o campo do hash que representava a do carro e joguei na do brócolis. E ele, na interface, me mostrou a descrição do brócolis. Então, nesse caso, eu interceptei a chamada e consegui fazer um IDOR, ou seja, alterar um conteúdo que estava dentro da requisição. Essa vulnerabilidade, qual que é a complicação dela? Eu poderia fazer com que um usuário enxergasse uma descrição de algo que não tem nada a ver com o que ele está pedindo, mas eu também poderia pegar a descrição do que ele está pedindo e saber o que ele está vendo na imagem, de acordo com a imagem que ele fez o upload. Aqui, a gente vai ver outro exemplo, que é de exfiltração de dados baseado no Content Security Policy. Esse é um parâmetro que a gente vai ter ali no protocolo HTTPS. E aí, esse parâmetro, se ele não estiver bem configurado, a gente consegue acessar conteúdos de outras URLs. Nesse caso, do exemplo que eu vou trazer, o Content Security Policy está configurado para só aceitar conteúdos vindo da Google. Porque esse foi um teste feito no Gemini. E esse conteúdo, sendo da Google, ele só poderia, então, ser conectado a endpoints, a domínios da Google. Então, o que eu poderia usar para poder manipular um conteúdo da Google, se ele só aceita coisa da Google? Bom, eu poderia utilizar o Google Docs, que está no domínio da Google. Eu poderia usar o AppScript, que está no domínio da Google. Aqui, então, no Google Docs, eu consigo utilizar o hash dele, do ID do documento, dentro de um AppScript, que é criado justamente para manipular aquele documento. Ok, aqui, o que a gente fez então? Dentro de um outro documento, Docs, eu adicionei instruções, sugerindo para que o modelo de IA ignorasse todas as instruções anteriores e abrisse e lesse um texto com algumas referências de imagens em Markdown. No entanto, quando o Gemini ele abre um arquivo, se você jogar Markdown para ele, ele vai interpretar, um arquivo não, ignore. Se você jogar Markdown para ele no prompt, ele vai interpretar isso como HTML, ele vai converter. Então, usando o Markdown, eu consigo fazer ele ter uma interpretação como HTML, logo, eu consigo criar um redirecionamento. Nesse caso aqui, essa foi
o resultado do prompt que eu pedi. Então, eu pedi, olhe o documento 1 no meu Drive. O documento 1 é um documento malicioso com instruções maliciosas. Ou seja, dizendo, ignore todo que foi dito anteriormente e abra esses markdowns aqui, que é aquele que vocês viram antes. Ele aparece uma imagem quebrada para mim. No entanto, por trás, ele fez o redirecionamento para o AppScript, que contém o algoritmo que extrai os dados da página. De qual página? Do prompt. Então, ele deixa vazar a conversa que o usuário tem no prompt, a conversa anterior que estava tendo, para dentro do arquivo docs, através do AppScript. Essas vulnerabilidades aqui, elas já foram corrigidas. Nenhuma delas vocês conseguem reproduzir elas até o final. Porque nenhuma vulnerabilidade que você vai fazer disclosure, ou seja, que você vai expor, elas podem ainda estar ativas. Então, tudo isso que vocês estão vendo já foi corrigido. No entanto, vale sempre considerar que essas vulnerabilidades, elas podem ser replicadas em outros ambientes. Por fim, a gente vai ver uma última vulnerabilidade, que a gente também não vai entrar super no detalhe dela, porque ela é um pouco mais complexa, mas eu acho que a ideia é que a gente olhe para ela com uma perspectiva criativa, olhando o que ela poderia ser. Porque quando a gente pensa do ponto de vista de um atacante, a gente sempre vai olhar para as funcionalidades como algo que poderia ser explorado para além do que ela faz. Então, uma vulnerabilidade, ela é uma funcionalidade não prevista. Então, o Brute Print, ele é um dispositivo de IoT que ele utiliza visão computacional para poder explorar a autenticação por digital. E aí tem alguns detalhes que a gente precisa ter claro antes de a gente poder pensar mais nele. A primeira coisa é, ele está utilizando Neural Style Transfer, que é um tipo, uma classe de algoritmo que ele, através, que ele manipula imagens e ele copia elas, basicamente. Então, ele utiliza esse tipo de algoritmo para copiar imagens. Ok, e aí a gente tem o SFA, que é basicamente um framework para autenticação de digitais em smartphones. E aí foi encontrado por alguns pesquisadores duas vulnerabilidades dentro desse framework que possibilitariam explorar essas digitais. Aqui a gente tem um desenho, depois eu sugiro, inclusive, que vocês olhem melhor esse artigo, porque é um artigo muito interessante e muito completo, mas a gente tem um desenho de qual seria a estrutura de ataque, né? Um diagrama que representa a estrutura de ataque desses pesquisadores. E aí, aqui, basicamente, eles se utilizaram da falta de criptografia, aqui nessa parte, e a partir dessa falta de criptografia, eles conseguiram fazer com que a quantidade de tentativas que a gente precisa para poder fazer a autenticação, então a gente tem lá uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, foi mais que isso errado, ele bloqueia. E aí vai ter um tempo para desbloquear. Então eles utilizaram a falta de criptografia para poder não precisar lidar com o limite de tentativas. Então, isso possibilitou que pudesse ser colocado uma estrutura de brute force na fingerprint. Então, ao invés de a gente precisar ficar esperando desbloquear, eles poderiam colocar muitas injeções de digitais. Injeções de digitais geradas por quem? Por aquele algoritmo que eu falei anteriormente, que ele copia imagens. Mas que imagem que ele copia? Uma vez que não tem criptografia, ele consegue capturar também as imagens.
e a partir disso, essas imagens de criptografia que já existem ali no processo de autenticação, ele copia ela, gera várias cópias e vai tentando até que alguma dê certo. Foram tentados em 10 dispositivos diferentes. O único dispositivo que eles não conseguiram fazer brute force foi o iOS. No entanto, isso não quer dizer necessariamente que o iOS é mais seguro. Existem vulnerabilidades específicas para cada tipo de dispositivo, né? Então, existem, inclusive, vulnerabilidades que vão ser particulares ali do sistema operacional. Aqui é uma imagem, né, que representa ali o dispositivo plugado no aparelho. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque a minha área não é a engenharia. E, bom, aqui, então, acho que a gente acaba tendo uma percepção de que, para o senso comum, a inteligência artificial ela é algo muito assustador. E quando a gente pensa em ataques relacionados à inteligência artificial, talvez a perspectiva seja, às vezes, muito abstrata. No entanto, quanto mais a gente entende o que é um modelo de inteligência artificial, mais fácil fica entender quais são as vulnerabilidades relacionadas a eles. Então, o que a gente precisa proteger numa IA? A gente precisa proteger o próprio modelo, né? A gente precisa proteger os dados que a gente vai utilizar nesse modelo. A gente precisa proteger os inputs, os outputs, porque são aí que podem acontecer vazamentos de dados, nos outputs, por exemplo. Nos inputs, a gente pode, inclusive, fazer com que tenham vasos vazados, entre outras possibilidades. Ok, e aí, pensando em instituições, a gente tem aqui alguns times ou algumas iniciativas que elas poderiam ser conduzidas para que a gente pudesse ter IAs mais seguras. Então, Security Awareness seria conscientização em segurança. É importante que exista pessoas focadas na conscientização, discutindo o que é segurança, onde ela existe. A segurança ela não está somente na parte tecnológica, muito pelo contrário, quando a gente pensa nas pesquisas que existem da área, você vê que as pessoas ainda são os maiores vetores de ataque. Os ataques de phishing, eles têm muito sucesso no mundo, são um dos mais explorados. Os phishings, aquelas mensagens que a gente recebe por e-mail, mensagens no celular, SMS. Então, esses são muito frequentes e esses são os golpes, talvez pela quantidade, inclusive, que as pessoas mais caem. Então, ainda é muito importante as pessoas no centro da discussão da segurança. E essas pessoas, elas precisam conscientizar e serem conscientizadas. A gente precisa também de uma pipeline que ela esteja integrada com o processo de análise de vulnerabilidades. E aí o que isso significa? Em tempo de desenvolvimento, a gente precisa que a nossa esteira de produção ela consiga detectar vulnerabilidades. Como isso pode ser feito? Através de ferramentas de automação. Por exemplo, SAST. SAST são ferramentas bem conhecidas que fazem detecção de vulnerabilidade. Mas e na inteligência artificial? Eu consigo ter essas ferramentas de SAST que consigam cobrir todas as vulnerabilidades para mim? Não. Hoje em dia, a gente está num cenário onde as empresas de segurança para IA ainda são muito novas. Então, mesmo as ferramentas mais maduras do mercado, que estão identificando vulnerabilidades, elas não conseguem identificar com precisão todas as vulnerabilidades num modelo de inteligência artificial, nem em todas as etapas da pipeline. Então, para isso, a gente precisa integrar as ferramentas dentro da pipeline, colocando elas desde o processo ali de desenvolvimento ao deploy. Então, a gente pode pensar nisso como, a partir de alguns termos específicos, tipo ML-SecOps, né, que é SecOps. A gente pode pensar em Security Operations. Então, são pessoas ou times focados em automação que vão justamente estar olhando para todo o processo de desenvolvimento. E o Red Team. E aí, essa é a parte que me cabe especialmente, porque como pentester, eu sou parte do Red Team. O Red Team é o time da área de segurança que vai estar focado em segurança ofensiva. Ou seja, pessoas que vão simular ataques criminosos para poder identificar, dentro da superfície de ataque, quais são os riscos que existem
atrelado a um negócio. Caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais nesses tópicos, né, eu deixei algumas referências, depois eu posso compartilhar com vocês os slides. Então, aqui tem alguns guias de segurança para IA. Acho que o Mitre é um dos mais importantes assim, de referência na área da segurança, junto com a OASP. Então, tem algumas referências ali, o NIST também. Acho que, para quem tem interesse nessa área de segurança ofensiva, a documentação da Google AI Red Team, The Ethical Hackers Making AI Safer, é muito legal esse documento. E aqui também tem algumas referências onde vocês podem aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. Bom, da minha parte, essa é a minha apresentação. Eu peço desculpa que eu estou um pouquinho ruim, mas eu gostaria de deixar espaço para vocês conversarem comigo, de vocês perguntarem, falarem, trazerem sua experiência também. Eu sou uma pessoa, digamos assim, entusiasta na área de inteligência artificial, não gosto desse termo, mas eu não sou uma pesquisadora acadêmica na área de inteligência artificial, eu trabalho com desenvolvimento há 6 anos, no entanto, há alguns anos eu venho estudando a área de segurança ofensiva e muito mais recentemente, os 2 últimos anos, eu comecei a estudar a área de segurança ofensiva com inteligência artificial. Então, acredito que vocês também possam contribuir muito comigo a respeito do conhecimento que a gente pode construir a respeito desse tema. Muito agradecida. Grata. Deixa aberto para as perguntas, se alguém tiver, ou colocações. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Só levantar a mão que eu levo o microfone. Boa tarde, Lê. Eu sou o Rodrigo Barretos. Primeiramente, obrigado pela palestra. Bastante informação, bem bacana. Eu vou dar um contexto que provavelmente vai estar meio errado o que eu vou falar aqui, porque eu manjo bem pouco de inteligência artificial, mas tem as etapas de como você treina um modelo para poder utilizar ele e fazer alguma coisa com ele, né? E você comentou de uma das vulnerabilidades que vários modelos tinham no começo, que é a questão de você pedir para ele ignorar instruções de proteção de dados e tudo mais. Aí a minha pergunta fica, em que etapa, porque a gente tem o treinamento do modelo, depois tem outras etapas no meio e depois o uso dele. Em que etapa a gente colocaria essas regras para ele proteger os dados que a gente está pedindo para ele? Pergunta boa. Em todas as etapas. Por quê? O que acontece? Não é só sobre o treinamento do modelo que tem impacto na segurança. Mas quando você pensa no usuário final que vai entrar lá no ChatGPT e aí vai começar a fazer umas perguntas para ele. Esse usuário final, se não existirem regras em toda aplicação relacionada à sessão, relacionada à autorização, que limitem o que ele pode fazer a partir do lugar que ele está, talvez com privilégios que ele não deveria ter, a gente já tem uma vulnerabilidade. Então, se a gente já tem uma vulnerabilidade só com o fato de ele ter um privilégio que ele não deveria, então o usuário vai lá e pergunta, ChatGPT, me liste todos os seus repositórios privados. E aí, de dentro, a aplicação pode ter acesso a isso. E aí ele vai e lista. Ok, talvez ele faça isso, mas se eu percebo que ele faz isso como desenvolvedora da aplicação, eu preciso sanitizar o input. E aí o que isso significa? Eu olhar o que o modelo responde para o usuário, de acordo com algumas perguntas que o usuário faz, e ver se dentro daquele conteúdo não tem nenhum dado sensível. E aí isso é a sanitização. É eu pegar, ok, eu encontrei um dado sensível aqui, eu vou ocultar esse dado, ao invés de vazar ele. Então, às vezes, ele até retorna a resposta, só que ele tampou aquela informação. Colocou outra coisa no lugar,
Então, em todas as etapas, precisa haver segurança. Porque, às vezes, os cientistas de dados, eles estão lá desenvolvendo o modelo, os engenheiros estão lá criando a pipeline. Só que o desenvolvedor que está fazendo front lá, não sei, está fazendo back-end, eles não colocou HTTPS no negócio. Mais chulo, assim. Então, tipo assim, a comunicação já não é encriptada. Então, pode ter toda a segurança em todo o processo ali de design, desenvolvimento, deploy da IA, mas se não tem segurança em tudo que ela está conectado, você tem possibilidades de haverem explorações, né? Ainda mais quando você pensa em ferramentas hoje em dia que são integradas via API, uma coisa afeta na outra. Então, a resposta é, em todas as etapas que existirem, precisa haver algum tipo de verificação de segurança. Obrigado. Mais alguma pergunta? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Ana e eu gostei muito da palestra, parabéns. Eu queria ver se o que você acabou de falar também se aplica às IAs que podem produzir vídeos, fotos e até simular voz de outras pessoas. Se isso a gente pode também aplicar nesses sites que geram essas IAs, também a gente podia, não sei, como ver os governos tentar entrar em um senso comum para aplicar essas regras, porque uma das coisas que está acontecendo muito hoje em dia é a deepface, o que as pessoas conseguem, os golpistas conseguem simular a voz às pessoas em vídeo. Pode estragar a vida de uma pessoa, inclusive, essa questão da deepface. Muito legal sua pergunta. Inclusive, existem pessoas que são especializadas só nessa discussão, né, sobre o deepfake, o uso de inteligência artificial, especialmente modelos de visão computacional. Inclusive, tem um professor da USP, o professor convidado da USP, ele é da UFABC, na verdade, que é o Mário Gaziro. Inclusive, ele foi responsável pela análise forense de algumas situações que aconteceram. Por exemplo, o padre Marcelo Lancelotti, ele estava fazendo análise desse vídeo de deepfake especificamente. Então, existem pessoas mais qualificadas que eu para poder discutir isso, mas eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, tudo que a gente pensar em termos de segurança vai ser aplicável na nossa vida em todos os aspectos. Tipo, a segurança, quando eu estava vindo aqui, eu fiquei pensando, nossa, eu estou com um pouco de tosse, eu não quero de nenhuma maneira que ninguém fique doente. Será que eu já passei da fase de contaminação? Né? Eu estava pensando isso durante a semana e vindo para cá. Eu acho que eu não estou tossindo tanto, então ninguém vai ficar contaminado. E isso é um aspecto da segurança. Então, tipo assim, quando a gente pensa na segurança, independente do modelo, independente da tarefa que o modelo de inteligência artificial vai cumprir, vão haver critérios ali. Talvez, se você está falando de um modelo que vai gerar áudio ou imagem a partir da entrada de um arquivo. Bom, se eu consigo fazer o upload de um arquivo, é possível que eu teste algumas vulnerabilidades ali relacionadas ao upload de arquivos maliciosos. Então, você sempre vai precisar entender o que é que faz o seu modelo, qual que é o tipo de interação que ele proporciona com o usuário e como que ele funciona em termos de aplicação. E aí isso vai te dar uma noção clara de quais são os parâmetros de segurança que você deve seguir. Por exemplo, está na internet, então eu preciso de alguns parâmetros de segurança relativos a aplicações web, ou que estejam conectadas na internet, IoT, enfim. Então, vão haver modelos de segurança específicos de acordo com o tipo de aplicação também. Então, no caso de deepfake, aí você trouxe a questão da regulamentação. Acho que é muito importante a regulamentação da inteligência artificial. Acho que em algum nível a gente perde o controle do que é produzido com essas ferramentas. E aí a gente tem uma discussão sobre ética, sobre quais são as consequências, quem lida com essas consequências, são as empresas responsáveis,
Que responsabilidade elas têm? O que elas deveriam fazer para poder proteger os usuários? Discussão quente, né? A Meta escondendo ali a maneira de você dizer que ela não pode usar os seus dados para treinar a inteligência artificial dela. E aí a gente tem como consequência o nosso governo proibindo que ela treine, né, inteligência artificial com dados sem consentimento. Então, assim, a gente entender o nível dessa discussão tem a ver com a gente entender também o que são essas ferramentas. Olhar noticiário também, tá acompanhando o que está sendo discutido, né? Quem está discutindo esses assuntos. Eu acho que a segurança ela também tem um nível mais abstrato, que é a nossa privacidade, que é o que acho que o teor da sua fala traz muito isso, né? E aí, em termos de privacidade, a gente vê que as coisas não estão saindo exatamente do jeito mais seguro possível, porque já existe muito dado disponível na internet e as empresas, né, não estão talvez lidando da maneira mais responsável em relação ao consentimento do usuário. Mais alguma pergunta? Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber, a nível dos programadores, nos meus programas pessoais, numa empresa que não garante a segurança de inteligência artificial, o que eu posso fazer para que os meus códigos sejam mais seguros? Muito bom. A primeira coisa que você pode fazer é ler a OASP. Você não precisa ler de cabo a rabo tudo, assim, a princípio, né? Você pode dar uma olhadinha em todas as vulnerabilidades que existem ali e tentar começar a entender uma de cada vez. Mas eu acho que o primeiro passo seria isso. Então, o que eu faço na minha aplicação? Estou trabalhando com requisições web? Tá, se eu estou trabalhando com requisições, como que eu faço para que a minha requisição ela seja segura? Estou treinando um modelo, meu modelo é de LLM? Bom, tem um manual na OASP de LLM. Não, meu modelo não é de LLM, ele é de visão computacional. Deixa eu ver se tem alguma referência. Não conheço uma referência, um framework de segurança para modelos de visão computacional, mas eu acredito que a OASP está indo para esse sentido, porque ela já mudou, inclusive, o nome do manual para GenAI, né, para Generative AI, em vez de LLM Top 10. Então, acho que o primeiro passo olha para a OASP. A OASP é o manual de referência mundial de segurança. Então, olhando para lá, você já vai começar a ver quais são as vulnerabilidades comuns e como elas podem ser mitigadas. Obrigada. Dá tempo de mais um? Ale, obrigado por você ter compartilhado essa coisa toda, assim, esse conteúdo todo. Pelo que eu entendi, acho que é isso. Assim, muito das vulnerabilidades que a gente tem hoje são vulnerabilidades a nível de aplicação e não tanto dos modelos. E aí eu queria entender se existe a possibilidade de você ter IAs que ataquem outras IAs, e aí o quão isso leva ao limite da segurança, tanto da aplicação quanto dos próprios modelos em si. Em relação aos modelos, existem ataques específicos. Por exemplo, tem ataque de envenenamento do modelo. Não vou entrar nesse tópico porque eu não estudo ele, mas existe muita coisa publicada sobre isso. Então, tem uma vertente de estudo só para isso. E IAs atacando IAs já está acontecendo há muito tempo. Então, tipo assim, a gente usa inteligência artificial faz muito tempo. Por mais que o modelo Transformers, né, 2017, 2018, seja uma coisa que causou uma revolução na maneira que a gente vê e acessa IA, ainda assim, Microsoft, Google, está usando inteligência artificial há décadas. Então, já existem exploits conhecidos para modelos, né, para inteligências artificiais de 10 anos atrás. Se vocês procurarem na internet exploit inteligência artificial, vocês vão encontrar umas coisas. E umas coisas bobas.
Porque na maior parte das vezes é na coisa boba que a galera vai escorregar e vai ter uma vulnerabilidade. Então, existem já ataques que são baseados em IA. Esse modelo do Bruteprint, ele tem uma IA que ele gera digitais para poder atacar um modelo de IA que é o que identifica digital. E aí existem, inclusive, limitações nesse caso em relação ao hardware. Porque, tipo, o leitor, o sensor de digital, a eficiência dele em ler, a qualidade do material vai interferir na qualidade da imagem e, consequentemente, isso pode ser uma vulnerabilidade se fazer com que o modelo aceite uma coisa que não tem nada a ver, uma imagem que não tem nada a ver com a imagem que ele deveria estar identificando, por conta da baixa qualidade do hardware. Então, esse do Bruteprint foi um exemplo de que já existem testes, no caso foram acadêmicos que fizeram esse teste. Então, já existem testes validando que já é possível você utilizar uma IA para poder atacar outra IA. E eu acredito que vai ser cada vez mais popular esse tipo de coisa, ainda mais quando a gente utiliza para poder desbloquear o banco ou o nosso rosto, a nossa digital, a chave da porta da nossa casa pode ser o nosso rosto, a nossa digital, a nossa voz. Então, acho que isso vai ser crescente. Mas sim, as IAs já são utilizadas para atacar outras IAs. Inclusive, existe uma ferramenta que é um tipo de ferramenta que é o fuzzing. E aí essa ferramenta ela vai gerar payloads para poder injetar em campos de input. Então, hoje em dia já está sendo utilizado o LLM para poder fazer fuzzing, ou seja, para poder gerar payload para atacar aplicações web comum. Existe também. Tanto que você vê que as empresas que querem aproveitar o hype da inteligência artificial, a Cloudflare mesmo, até falou, firewall com inteligência artificial, tal. Então, tipo, já estão querendo usar o status da inteligência artificial, embora ela já esteja sendo usada há muito tempo, como, inclusive, diferencial de negócio. Então, ela já é usada há algum tempo para proteger também, seja em modelos, seja em aplicações para detecção de vulnerabilidades, como o SAST, que eu dei exemplo. O SAST é um tipo de aplicação que identifica as vulnerabilidades. Então, se você for ver, a maioria deles vai ter um modelo de inteligência artificial que vai estar fazendo essa detecção. Então, sim, nós usamos inteligência artificial há algum tempo para identificar vulnerabilidades, para explorar vulnerabilidades, e aí vai. Bom, a gente não tem mais tempo para perguntas. Muito obrigada, Lê, novamente. Grata.